Bom dia aos nossos ouvintes e telespectadores aqui do Facebook e do Instagram também. Estamos aqui hoje no Instituto Federal da IFPR para conversar sobre o Enem, que foi no último domingo aconteceu a primeira prova, né, que seriam as 90 questões de linguagens e ciências humanas. Isso, e mais a redação, que acho que é o dia mais tenso para os alunos, não é mesmo? Estamos aqui com o Paulo e com a Jéssica. Vou começar então com o Paulo, uma apresentação sua, Paulo. Tudo bem, eu sou o Paulo, então sou professor de Geografia do campus e atualmente ocupo a direção também dessa unidade. Jéssica. Eu sou Jéssica, sou professora de língua portuguesa e de língua inglesa e atualmente estou na coordenação do curso de administração aqui do campus. Perfeito. Então vamos começar com o Paulo, sobre a questão de humanas, professor de Geografia, né? Pode ficar à vontade, fala o que você achou do Enem desse ano, Enem 2023. Pois bem, a gente considera a prova do Enem, especialmente na área de humanas, né, uma prova bastante contextualizada, uma prova que resgatou alguns temas importantes para a sociedade, mas que não tinham aparecido, né, nas últimas edições. Então, temas que devem ser discutidos, né, que inclusive nós discutimos aqui dentro com muita frequência, né, na sala de aula, nas aulas, mas também em eventos específicos, né, que a gente promove ao longo do ano, né? Então, por exemplo, a ditadura militar, né, muito trabalhada, especialmente no componente história, né, mas a geografia também, né, trabalha esse tema importantíssimo, né, porque é um capítulo fundamental da nossa história, né, um capítulo que a gente gostaria de não ter vivido, né, mas que faz parte, né, da história do Brasil, que ajudou a formar o país, né, que nós temos hoje e que não deve ser de forma alguma esquecido, né. Então a gente ficou muito feliz com os temas abordados aí. Também as questões relacionadas, por exemplo, à agricultura, né, apareceram, e que também se tornou, a gente às vezes até se questiona por quê, né, mas se tornou muito polêmico e um ponto sensível aí, né, do nosso país. Então uma prova muito boa, e a gente ficou muito feliz aí, até porque, se a gente considerar o trabalho que desenvolvemos, né, é uma prova que reflete muito aquilo, né, que é o nosso dia a dia aqui dentro. Se sente representada, né? Sentimos representados e a gente tem um método de trabalho aqui de não se furtar a debater qualquer tipo de questão. Se a questão está posta na sociedade, é obrigação do espaço escolar da escola debatê-la, né? Afinal de contas, a gente não vive no mundo à parte, né? Então, para nós foi bastante interessante. Uma outra coisa que eu queria destacar, Mariana, o Enem ele é organizado pelo INEP, né? Um instituto aí que organiza, enfim, aplica a prova e tudo mais. E hoje um dos diretores, um dos novos mais importantes, né, desse instituto, esteve conosco aqui no ano passado, foi, né, Jéssica? Em agosto do ano passado. Então o professor Ricardo Cardoso, inclusive ontem, até a Jéssica lembrou, né, que ele já esteve conosco, eu mandei uma mensagem para ele parabenizando, né, pela prova, pela aplicação, me respondeu hoje. Então a gente teve uma honra, né, receber uma sumidade no Brasil, né, o professor Ricardo Cardoso tem uma trajetória muito legal, muito respeitado, né, na área da educação. Nós trabalhamos com o Ricardo Cardoso no ano passado, em agosto. Ele nos deu uma formação sobre o ensino, né, dos institutos federais, quais são os objetivos, as missões. Foi uma fala muito grandiosa, muito rica que ele trouxe. Então, assim, conhecer o Ricardo e a perspectiva de trabalho dele demonstra efetivamente para que o Enem veio, né? Eu fiz o Enem ano passado, claro, e pelo que minha visão, no caso, pareceu esse ano, assim, eu senti os alunos mais confortáveis com a prova do que foi ano passado, por exemplo. E o que eu queria perguntar para ti, como prof de linguagens, né? A redação, a temida redação, no caso. Sim. Consegue falar para a gente, assim, suas opiniões e também sobre o que foi realmente, né? Bacana. Eu penso que foi um tema, e a gente conversou muito sobre isso hoje também, ontem ainda, um tema de extrema relevância, né? Mas é um tema batido, é um tema que todo mundo fala, é uma coisa que está aí, mas ninguém enxerga, né? Por isso da invisibilidade. Então todo mundo é cuidado, todo mundo tem a casa limpa, todo mundo tem o copo limpo, a roupa lavada, né, passada, a casa organizada, mas ninguém se dá conta que alguém fez isso. E muitas vezes quem fez isso foi uma mulher, com dupla, tripla, né, uma jornada bastante incessante e bastante conturbada.
Quando a gente pensa no tema do Enem como esse, a invisibilidade no trabalho de cuidado, né, por parte da mulher, a gente observa que muito se falta falar sobre. Então, quando vem para um tema de Enem, isso é uma forma de que todos esses trabalhos que são realizados de maneira extra, muitas vezes, venham à tona, sejam observados, sejam refletidos e, principalmente, sejam valorizados. Com toda certeza. Principalmente o tema do Enem, normalmente, assim, ele é um problema que está na nossa sociedade, né? Muitas vezes a gente nem lembra ou não percebe, ou às vezes não dá pauta para isso, justamente como você já comentou. E o que você acha desse tema em relação aos alunos? Você acha que ficou mais fácil para eles, ficou mais perto deles, para eles desenvolverem uma boa redação? Eu acho que é incrível. Eu acho que é incrível porque a gente passa por algumas fases, alguns momentos, em que a gente desconsidera todo o processo. E na atual conjuntura em que a gente vive, refletir sobre o papel da mulher é dever de todo cidadão, principalmente do aluno. Então veja, nós conversávamos ontem à noite num grupo que nós temos da área de linguagens. O que nós trabalhamos com eles durante esses anos, principalmente durante esse ano, no qual nós versamos sobre obras que abordam essa temática, durante horas e horas e horas e horas, é o que eles poderiam ter aplicado dentro do texto deles. Olha, nós discutimos com eles aqui no Instituto Federal a obra Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E a Carolina Maria de Jesus, ela faz o quê? Justamente toda essa parcela de cuidado para ter os seus muito bem atendidos. Fazendo muitos sacrifícios, por sinal. Sendo uma catadora, indo atrás de papel para não passar fome, lutando contra o amarelo da fome, mas nunca deixando de ter esse cuidado. Né? A preocupação que nos vinha hoje era: professora, mas eu falei sobre o trabalho de cuidadora. Eu fugi do tema? Não. Você não fugiu do tema. Você foi por uma outra vertente. Às vezes você tangenciou um pouquinho. Pode ser que você tenha desconto. Né? Obviamente, a sua nota não vai ser integral naquele item que refere-se ao tema. Mas veja, a partir do momento em que você versa sobre o cuidado que a mulher tem, né, nas mais diversas esferas da sociedade, você está dentro de um tema, uma perspectiva mais ampla e importantíssima. Aí você me pergunta, é mais próximo dos alunos, é mais distante dos alunos? É uma realidade. Se eles fossem pensar, friamente falando, eles estariam descrevendo o serviço que a mãe, a avó, a tia, a prima, e eles mesmos fazem, elas no caso, mesmo fazem dentro de casa, né? Sim. Então, mas está invisibilizado, está off, está inviabilizado também. Quando se traz à tona, então todo mundo, nossa, é verdade. Eu cresci com a minha mãe trabalhando 40 horas, dando aula 40 horas e cuidando da casa, cuidando de mim e cuidando do meu irmão. Então, sim, é um trabalho de cuidado não visto. Exato. Não remunerado também, vale destacar. E também eu vi muita gente comentando assim de devolutivas do Enem no TikTok, Instagram, tudo, falando do filme Que Horas Ela Volta, destacando também, sim, destacando esse filme também. Eu vi muita gente com medo de tangenciar bem justamente o que você falou, né? De tangenciar, de às vezes falar demais ou falar de menos, ou até fugir do tema, né? E teve bastante dessas devolutivas que eu vi. E aqui do IFPE, acho que vou passar essa para o Paulo. Do IFPE, o que você já recebeu de devolutiva dos alunos, por exemplo? O que eles acharam do Enem, assim? Comentaram contigo? Então, eles foram muito nessa linha, né? Nesse bate-papo nosso, né? Eles acharam uma prova muito atual, né? Com questões muito importantes que a gente debate aqui. E conversando pelos corredores, né? Eu não estou mais em sala, então esse feedback às vezes eu não recebo, né? Sim. A não ser em conversas assim pelos corredores. Mas só para citar um exemplo, a professora Jéssica, junto com a professora Tiana e o professor Lucas Carniel, eles promovem aqui no campus o Clube da Leitura. Então, onde diversas obras são debatidas, inclusive algumas que foram citadas, né, na prova de ontem, né? Então, sim, por isso, assim, aparato para escrever uma ótima redação não faltou aos alunos de forma alguma. A gente pode citar também, por exemplo, as aulas da professora Cândida, que é da área do direito. E ela trabalha muitas questões relacionadas a assédio, né, ao papel da mulher na sociedade, a desigualdade de gênero enorme que nós temos ainda, né? Então, da mesma forma, inclusive, nós temos promovido aí um cursinho preparatório para o Enem para os nossos estudantes do terceiro ano. Houve uma noite inteira dedicada a essa temática, né? Além de, obviamente, aqueles comentários, né, que a gente vai fazendo ao longo das aulas.
e essa noite, então, esteve a cargo da professora Cândida, né? Então, a gente ficou, primeiro, muito feliz pelo tema, né? Sim. Que é uma ferida que deve ser cutucada, né? Com E certeza. segundo, né? Pelo trabalho que a gente tem desenvolvido aqui, que tem permitido aos alunos, né, ter um bom desempenho, como já tiveram nos outros anos, né? A gente fica muito agora ansioso, né, para os resultados oficiais aí. Exatamente. Como eu já vi no Instagram de vocês divulgando as notas e tal, o pessoal vai bem, isso é muito interessante. E essa ideia do Clube da Leitura, principalmente, né, que no Enem você tem que trazer um repertório, né? Você trazendo um repertório, tua nota vai lá para cima. Então, quanto mais, vamos dizer, desconhecido ele for, né, você ter esse conhecimento para você já alavanca a tua nota muito mais, né? Então, prof, você então que está diretamente com os alunos, teve algum caso específico, assim, de algum aluno, sei lá, desesperado que veio comentar contigo? Muitos, muitos. Ontem, 7 da noite, meu celular não parava. Leia minha redação, eu fugi do tema, o que eu fiz aqui? Olha o meu repertório, tá tudo certo? Viu? Sim, é bem recorrente, é bem comum e é do ser humano, né? Depois que a gente sai de uma prova, a gente sempre acha que, fui horrivelmente horrível. Mas é o que eu digo para eles, espera o processo se completar como um todo, né? Então vai depender muito da leitura de uma banca que tem leituras de certa forma diferentes, porque é uma pessoa subjetiva, é um sujeito, então é subjetivo, né? Tem os critérios lá. Calma, respira. Professora, mas eu falei do trabalho de cuidador, tem problema? Calma, o que você falou sobre isso? Como você arguiu? Qual foi o teu repertório? Qual foi a tua tese? O que você trouxe à tona para intervir nessa problemática? Tudo isso deve ser e é considerado pela banca que corrige. Então, o que a gente diz para eles é calma. E sim, muitos desesperados, eu vou zerar porque eu já sei o tema. Hoje a gente viu uma aqui na porta. Por que isso? Não, calma, respira. Né? Manda o texto pra gente ler. Mas dê uma nota. Não, eu não posso dar uma nota, entendeu? Não sou eu a sua banca. Enfim, então é muito, muito importante, é muito relevante eles entenderem que faz parte do processo essa angústia toda mesmo. Isso é parte da vida, né? Se a gente não se angustia com os nossos processos, alguma coisa tá errada, né? Sim, depois de uma prova de 5, 6 horas, né, ainda tá tudo nervoso. Imagina, com 90 questões para você ler, todas as questões com textos densos, mas interessantíssimos, e ainda você produzir um texto. Então, sim, né, é uma prova bastante intensa, que exige muito dessa galera. Então, no próximo domingo vai ter a segunda fase, as outras provas, que acho que foge um pouquinho da área de vocês, mas gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre ela também, preparação para os nossos ouvintes e telespectadores também, que vão estar fazendo o Enem no próximo domingo. O que vocês dariam de dicas e o que vocês gostariam de falar? No próximo domingo, então, temos o segundo dia, né, da aplicação de provas do Enem, com a matemática e com a ciência da natureza, né, e suas tecnologias. Aí entra aquela parte que o aluno normalmente, né, chora. Teme muito mais do que essa primeira parte, sim, né, a parte de exatas. Sim. Assim, da mesma forma, né, falando um pouquinho do trabalho aqui no Instituto, a gente oferece os horários de atendimento, por exemplo. São praticamente aulas quase que particulares, né, em contraturno, para que o estudante que apresentou dificuldades na aula regular, né, possa então buscar auxílio. E também projetos, né, que acabam assim, trabalhando temáticas muito específicas mesmo, matemática básica e assim por diante. Então eu vou muito na linha da Jéssica, né? Completa o processo para depois arrancar os cabelos, né? Tudo bem, mas espere completar, né? Então confie no trabalho, confie na sua dedicação ao longo, né, de todos esses 3 anos do ensino médio, né? Porque não é somente no terceiro, né? Tem todo um caminho, né, que o aluno percorre para chegar ao Enem. E esse desespero, né, essa angústia, ansiedade também é um pouco próprio do ser humano, mas muito da idade deles, né? Então são estudantes que estão terminando uma etapa super importante da vida, né, que é o ensino médio, e com o mundo inteiro aberto aí para desbravar, né, a partir, esperamos, do ano que vem, né? Então, até mesmo a escolha do curso, né, superior, caso o aluno escolha, né, prosseguir com seus estudos, a escolha do curso gera, né, uma ansiedade, uma dúvida muito grande, né? E são adolescentes, a gente não pode esquecer disso, né? Até aqui nós temos uma psicóloga no campus, né, que faz atendimentos, né, com eles, justamente nesse sentido, né, controla as emoções, né, é um processo que está passando, isso, né, ela não faz atendimento clínico, né, a psicologia é escolar, mas muito importante, né, dar um suporte para eles, né, e na base também, né, do aconselhamento, né, para que eles consigam, enfim, né,
ter o melhor desempenho possível. Mas é isso, né? Confere os documentos, né? Leva a aguinha, né? Leva o lanchinho, dá uma relaxada no dia anterior à prova, que eu acho que é importante também, né? Porque não é no dia anterior que você vai conseguir muitas vezes resolver aquilo que você não quis resolver ao longo de 3 anos. Então acho que, né, dorme bem, se alimenta legal, né? E a gente deseja ótima sorte a todos, né? Não só os estudantes do IFPR, muito sucesso para todos eles. Com certeza. Palavras da Jéssica, então? Também desejo uma boa prova a todos e todas que farão, né, esse exame no segundo dia. Para mim, a parte mais difícil, obviamente, né, porque é matemática, enfim. Eu me formei em letras, não sei porquê, talvez por isso. Mas a gente deseja boa prova a todos e todas, que mantenham-se concentrados. Levem um chocolate, o chocolate faz bem para a alma, água gelada, caneta preta, o documento de identificação. Mas eu queria deixar um recado para aqueles que farão os próximos Enems. Não deixa para estudar na última semana. Não deixa para estudar no último mês, no último bimestre. Estuda e se prepare durante todos os anos. Esse é o segredo. Não é você se preparar de última hora. Nunca dá certo você revisar a matéria no sábado à noite. Não rola. Então se prepara, se organiza. Você que vai fazer o Enem nos próximos anos, organiza a sua vida, já desde agora, né? Fica tudo muito mais fácil. Inclusive, o pessoal aqui de Coronel Vivida, vocês fazem o cursinho aqui na IF, preparação para o Enem, né? O preparatório para o Enem. Ele é só para os estudantes aqui do IFPR? Nós temos alguns alunos que não são alunos do IFPR, né? Esse ano nós tivemos algumas dificuldades quanto à questão do cursinho preparatório por conta de espaço. Então, costumeiramente, nós ofertávamos 110 vagas, né? Então, quer dizer, contempla todos os nossos estudantes do terceiro ano e mais, né, os que vêm de outras escolas. Mas assim, temos atendido também alguns, né, que não são do IFPR. E tem sido muito bom, são aulas terças, quartas e quintas à noite, né, voltado à análise do Exame Nacional do Ensino Médio mesmo, né. Então é uma pegada meio cursinho mesmo, sabe, até um pouquinho diferente daquilo que a gente faz aqui no dia a dia. A gente costuma dizer, né, que o nosso estudante aqui no IFPR, nós trabalhamos para formar um ser humano, né, um cidadão, né? Então é uma educação, né, emancipatória, né, dar autonomia para o aluno, uma formação de fato integral, mas ele vai passar pelos mesmos filtros que qualquer outro estudante passa, né, ao término do ensino médio, ou seja, vestibular, Enem. Então a gente também tem, né, essa preocupação em ofertar uma preparação mais resolver questões, né? Então é isso que nós temos feito. Que bom, então muito obrigada, Paulo, muito obrigada, Jéssica, pelo tempo, pelo espaço aqui. Vou deixar então um espacinho para vocês fazerem as considerações finais, que daí logo depois a gente vai chamar os alunos, né, para a gente ter um depoimento dos alunos que fizeram o Enem. Passava então para o Paulo primeiro. Então eu queria, Mariana, agradecer, né, a Vicente Palotti, uma grande parceira, né, está sempre por aqui, Natanael também está conosco hoje, muitas vezes o Alex, né, está aqui. Então, obrigado pelo espaço, né? E reiterar, né, que a gente deseja um sucesso enorme para todos, né, que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio. Conte com a nossa torcida, né, no próximo domingo. Controla a ansiedade, dorme bem, come chocolate, leva água, né? E acredita, né? Acredita que a gente está aqui na torcida. Isso aí, de minha parte também, muitíssimo obrigada pelo espaço. Muitíssimo obrigada por estarem sempre conosco. E aqueles que farão o exame, né, Nacional do Ensino Médio, o Enem, no próximo final de semana, muito sucesso. Vão lá, arrasem, vocês aprenderam tudo que está lá. Basta comer o chocolate, tomar água, se hidratar, que vai dar tudo certo. Então agora estamos com as alunas aqui do IFPR para elas expressarem como que elas se sentiram nesse Enem 2023. Como que é o seu nome? Amanda. Então, Amanda, eu gostaria que você comentasse agora de primeiro, assim, como que foi o seu primeiro dia de Enem ali, com as 90 questões e mais a redação. O que você achou? Bom, eu estava um pouco nervosa por estar no terceirão, claro, é um momento muito decisório para a nossa trajetória, mas eu tentei manter a calma, fazer com paciência. Comecei pela redação, olhei a proposta, o que poderia colocar para se encaixar no tema ali, e daí fui fazendo as questões e mediando entre os dois. Eu acredito que o tema foi uma escolha assim, muito pertinente, porque é um tema que é um tabu ainda na sociedade, essa questão, e é um tema que a gente precisa debater com certeza para mudar tudo que está acontecendo. Com certeza. Como é o seu nome? Melissa.
Então, Melissa, mesma pergunta. O que você achou desse Enem, dessa primeira prova, com as 90 questões e mais a redação? Sua opinião sobre a redação sincera? E como é que foi a tua estratégia para terminar a prova assim, no tempo hábil ali que tinha para a prova? Bom, também foi um dia assim que eu estava muito nervosa, porque é um momento muito importante para a nossa vida acadêmica. Primeiramente, eu olhei o tema proposto para a redação, aí eu coloquei as minhas ideias, os argumentos que eu poderia colocar na redação, a problemática, e fiz algumas questões, primeiramente da língua estrangeira, voltei para a redação, fiz a redação, e daí, novamente, eu finalizei a redação e daí continuei com o resto das outras questões. E eu acho que o tema, assim, foi de muita, escolha, porque é um tema que tem que ser realmente debatido na sociedade que a gente está vivendo hoje. É uma sociedade que, infelizmente, está tendo vem desse pensamento machista há anos. Então, realmente um tema muito importante. Com certeza. Como é o seu nome? Yara. Então, Yara, a mesma pergunta. Pode sinta vontade, assim, para se descrever o que você achou da prova no total. Então, eu, assim como as meninas, estava bastante nervosa no começo, mesmo o ano passado já fazendo o Enem, para ter uma noção, para saber como a prova funciona, e mesmo me preparando, a gente sempre fica nervoso, né? Eu comecei olhando a proposta de redação, colocando o que eu poderia usar de argumentos, fazendo toda aquela problemática, e aí parti para as questões de língua estrangeira. Depois disso, eu fui intercalando, fiz 10 questões de linguagens, 10 questões de humanas e voltei para a redação para aí dar continuidade a tudo que eu já tinha esquematizado. O tempo, assim, consegui mediar entre fazer a redação e fazer as questões. Você já comentou que foi treineira no passado, você também fez? Também? Sim, também fiz. Ah, tá. Então não foi a primeira vez. Então já tinha uma experiência. Melhor ainda, né? E a questão da língua estrangeira, o que vocês escolheram? Eu escolhi inglês. Acha que é mais fácil que o espanhol? Eu optei por inglês porque eu sou mais acostumada com a língua e já fiz curso de inglês, então eu acho que para mim seria melhor do que escolher espanhol, né? Mesmo a gente tendo espanhol aqui no instituto, eu me aproximo mais com a língua inglesa, né? Mesma pergunta? Eu também escolhi inglês por conta disso também, eu tenho uma proximidade mais com o inglês e eu sinto que eu me saio melhor nessa língua estrangeira do que espanhol, então eu optei pelo inglês. Eu optei pelo espanhol por conta de que não consigo me dar bem com o inglês, então, tendo aqui no campus, eu acho que deu uma ajudada, assim, para responder as questões. E o que você acha? Você acha que é mais fácil Tem esse tabu, né? Dizer que espanhol é mais fácil por dizer que é mais próximo do português, mas será que é isso mesmo? Olha, num âmbito geral, eu acredito que sim. Eu acho que talvez porque eu tenho bastante aversão ao inglês, a conseguir aprender, mas eu acho que o espanhol dá uma ajudada, assim. Então, meninas, como é que está sendo, então, essa apreensão para o próximo domingo? O próximo domingo vai ser exatas, então, eu acho, não sei, eu me sentia mais nervosa com a redação do que com exatas. Para mim, era mais próximo de exatas. Mas e vocês? O que vocês acham? Bom, eu acredito que a redação, mesmo sendo uma questão que deixa as pessoas muito nervosas por conta do tema e tudo, o segundo dia eu também fico muito apreensiva, porque exatas questões mais um pouco diferente do primeiro dia, biologia, química, e eu me sinto apreensiva também pelo segundo dia, fico nervosa por essa questão, mas acredito que dá tudo certo. Eu fico mais nervosa no segundo dia porque eu tenho uma dificuldade maior com exatas, porém nessas últimas semanas os professores de exatas estão fazendo uma revisão sobre o que mais cai no Enem, então eles estão ajudando muito nessa questão de preparar a nossa mente para o segundo dia, que é um dia assim mais cansativo, podemos dizer. Eu me sinto mais preparada para o segundo dia, porque para mim o primeiro dia é o que eu tenho mais dificuldade, mas que nem a Melissa comentou, essa segurança que os professores estão passando para a gente revisando o conteúdo é algo muito importante para o segundo dia. E o que eu queria perguntar? Eu vi bastante comentários na internet, principalmente dessa prova, que era, por exemplo, o que vocês acham da questão de conteúdo? O conteúdo é importante, com certeza a gente já frisou isso com os professores antes, mas vocês acham que ela é mais decoreba ou ela é mais de interpretação, as provas, as perguntas, no caso? Eu acredito que no primeiro dia tem muita resistência do aluno, porque são 90 questões mais a redação, e eu acredito que também seja bastante interpretação no primeiro dia, né?
Mas o segundo também é bastante conteudista, assim, é bastante coisa de biologia que a gente precisa saber, conceitos específicos, e química, todos, matemática, né? Porque senão a gente não consegue resolver as questões, né? Sim, com certeza. Eu acredito que o primeiro dia, como ela falou, é mais interpretação. São muito textos ali, tipo, longos, então você tem que ter uma força ali mental para você conseguir ler todos, assim, e resolver. Mas no segundo dia eu acredito que seja um pouco pior porque é muita fórmula. Então eu acredito que as fórmulas complicam ali, você tem que decorar um pouco. Isso, exatamente. Eu acho que o segundo dia ele é mais uma decoreba mesmo. É muito difícil você conseguir, por interpretação, só resolver alguns conteúdos. Tem que saber mesmo aquele conteúdo. Então, daqui pra frente, meninas, vocês já têm alguma ideia de que graduação vocês querem fazer, que formação? Eu quero fazer fisioterapia ou biomedicina. Já tem ideia de qual universidade? Eu penso na Unicentro em Guarapuava. Eu também fiz fisioterapia, fiquei sabendo agora. E como segunda opção, administração. Faculdade, campus, já tem alguma ideia? Fisioterapia, por conta da minha localidade, eu estava pensando na UDEP, ali por meio do vestibular, e a administração na UTF. Minha primeira opção é fazer biomedicina em alguma faculdade Maringá ou Londrina, né? A UEM ou a UEL. E como segunda opção eu tenho nutrição no Unicentro. Todas vocês voltadas para a área da saúde. Então, o segundo dia acho que vai ser mais pesado para vocês, né? Então, tá bom. Então, meninas, vou agradecer aqui vocês pelo tempo, pela disponibilidade e desejar boa sorte para vocês nesse segundo dia e também nesse que já passou. Ano que vem vocês vão receber os resultados, então tudo de bom para vocês. Lembrando sempre que o canal 88 Comunidade em Destaque tem o oferecimento da HE Laticínios, Vitalar Móveis e Construarte Rede Bem Viver. Até o próximo canal.